Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um programa TV Social 3. Hoje teremos uma empolgante entrevista com Lennon Volpini, da ONG Banho de Gato. Mas não se esqueça de acionar o nosso sininho para notificações e inscreva-se em nossa página. Bom programa! Olá, me chamo Lennon Volpini, tenho 31 anos, sou fundador da Associação Banho de Gato. Há 5 anos nós trabalhamos em São Paulo com a coleta de produtos de higiene e a distribuição desses produtos em formas de kits para a população em situação de rua. Olá, Lennon, seja bem-vinda. Eu pensei que banho de gato era da causa animal. Por que esse nome banho de gato? Engraçado, né? O banho de gato, na verdade, ele é uma analogia a como o animal ele tem que se virar para fazer sua própria limpeza, né? O gato em si ele não toma banho, ele não gosta, não é uma prática muito dele. Então ele acaba se limpando por vontade própria mesmo e ele vai se virando. E quem está em situação de rua, quem está vivendo em situação de vulnerabilidade, que não tem esses artifícios disponíveis para poder se limpar, fazer sua higiene, tem que acabar se virando, né? Se virando assim, na pior de todas as hipóteses, porque na maioria das vezes acaba não fazendo nada, acaba acumulando sujeira, ficando sujo. Então o banho de gato é a pessoa basicamente ter que se limpar, fazer sua própria higiene para poder se sentir mais limpa, para poder se sentir, né, vivendo sociedade normalmente. E como foi que você teve a ideia de começar esse trabalho e há quanto tempo existe? A Banho de Gato ela existe há aproximadamente 5 anos, né? O trabalho ele foi acontecendo ao longo do meu período de vida mesmo. Eu não nasci com essa ideia de entregar kit de higiene e nem assistir televisão, eu acordei com essa ideia. Na verdade as coisas foram acontecendo ao longo do tempo, de acordo com que a minha vida foi caminhando. Então, por exemplo, né, eu comecei na atividade com teto no social em 2015, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, que eu queria muito conhecer o Gramacho, visitar, que já foi considerado o maior lixão a céu aberto do mundo. E através da Teto comecei a visitar o Gramacho, né? E a Teto é uma ONG que trabalha na construção de casas emergenciais e uma das atividades da Teto é ficar 2 dias sem banho. 6 dias sem banho, né? Que são as atividades de verão e de inverno. E uma dessas atividades de ficar 6 dias sem banho foi aonde eu tive uma grande provocação de vida. Porque 2 dias já me pegou muito, mais 6 eu fiquei assim, né, mexeu com o ego, mexe com várias questões internas a ponto de eu refletir o que estava acontecendo. E nesse meio tempo, já morando em São Paulo, no ano de 2016, foi quando eu voltei do Rio de Janeiro, né, eu participava dessas ações da Teto e tudo mais, só que a Banho de Gato ainda ela não existia. E nesse meio tempo também eu morava na Luz, ali bem perto da Cracolândia, né, indo trabalhar, voltando e tal, eu ali não tive como ignorar a forma como aquelas pessoas elas estavam vivendo, sabe? Uma coisa é você sair na rua, fingir que elas são invisíveis, né? Porque quando você olha e você ignora, você está fingindo que é invisível. Isso por um bom tempo ia acontecer na minha vida, só que morando ali não tem como, porque você finge que uma pessoa é, você olha e tem outra. Então, né, eu comecei a digerir isso de uma forma de como eu poderia fazer para resolver. E nesse meio tempo também eu trabalhava como modelo, então eu viajava muito, eu ficava muito nos hotéis, coletando os amenities de higiene. E eu trazia eles das viagens e não sabia o que fazer, né? Porque eu não usava, eu usava os meus e tal. Então essas coisas foram acontecendo e aí aconteceu toda essa junção de participar da atividade do teto, no qual eu fiquei sem banho. Eu tava morando na Luz, na Cracolândia, eu tava com esses sabonetes em mãos, assim, disponíveis, sabe? E como eu falei, o que eu faço no social, no trabalho para as pessoas, está sempre em volta do que eu faço como vida mesmo. A minha volta ela nunca é muito grande, porque eu acho que mais do que eu me doar, eu tenho que estar bem comigo fazendo aquilo. Então eu tenho que estar me identificando com o que eu estou fazendo, sabe? Então no que me limita, no que me deixa para baixo, no que me talvez eu não me doe tanto, eu não faço parte, eu não vou para não acabar não sendo a entrega, sabe? Como eu gostaria que fosse. Então a Banho de Gato surgiu através dessas necessidades de vida mesmo e essa provocação. E ali morando na Luz, eu comecei a entregar os kits. Tipo, entregava um kit para uma pessoa, entregava outro kit e tal. O primeiro kit que eu entreguei foi no dia 26 de dezembro de 2016. Eu entreguei na porta da padaria e o cara na frente da minha casa, ele tomou o banho na sarjeta, que tava a poça de água, tudo.
Ele abriu o kit, rasgou o sabonete, começou a lavar o cabelo. E eu tenho esse registro até hoje. Que eu tava olhando da minha sacada lá na luz e eu vi ele tomando banho com o kit. E aquilo pra mim foi o primeiro kit que eu entreguei que me pegou de uma forma assim muito diferente. Que eu vi a importância de algo que eu tinha na mão que era tão simples, né? Um kit de hotel que às vezes tipo fica lá e tal. Na mão de uma pessoa que viu aquilo como uma barra de ouro mesmo, sabe? Porque ele saiu cantando, se sentindo limpo. Eu acho que não tirou ele da situação de rua que ele estava vendo no momento, mas o estado de espírito dele já deu uma melhorada, que às vezes é o que o nosso objetivo mesmo é, sabe, trazer a felicidade para a pessoa, melhorar o estado de espírito dela, o dia e tal. Então o kit de higiene, eu comecei ele basicamente trabalhando dessa maneira, sabe, fazendo as coisas que eu estava fazendo na época e entregando esses kits ali ao redor da luz, na Cracolândia. O Gramacho. Existem muitas histórias, existem muitas reportagens, existe um documentário muito famoso. Eu queria que você contasse para nós como é a vida naquele lugar. A vida no Gramacho, né, a vida no Jardim Colômbia, a vida no Parque Beira-Mar, né, as comunidades no Rio de Janeiro, elas são um pouco diferentes das comunidades de São Paulo. Visitei algumas por lá, visitei muitas aqui. Todas são muito sofridas, todas são muito tristes, de histórias de pessoas que são muito batalhadoras e que sofrem por essa desigualdade social. Mas são pessoas muito unidas entre elas, elas se protegem muito. Então se não tem comida para um, não tem para 10. Se tem para um, tem para 10. Então fazendo essas visitas nesses lugares, eu pude entender de perto, assim, ver de perto o quão unidos eles são por eles mesmos. Você está me dizendo que existe um coletivismo, então, entre eles? Muito forte. Por mais que tenha essas diferenças entre eles, né? Como comunidade mesmo, Sim. Que é normal ter, a união é muito forte. No entanto, o Gramacho, né? Eles se tornaram uma associação muito forte para os catadores de material reciclável. Eles são uma voz muito forte, né? No entanto, o documentário, ele relata isso. E eu vi que ele dá essa voz para esses catadores. E eu acho que ele evidenciou muito depois do documentário sobre a condição que essas pessoas que viviam lá, porque elas viviam em cima de um lixo, né? Sim. Era um lixo a céu aberto e as pessoas elas moram lá. É que hoje o lixão ele é desativado, mas essas pessoas elas viviam em condições subhumanas lá, assim, a céu aberto, enfim, coisas que a gente, né, como ser humano, assim, eu acho que jamais teria que passar em vida. E o Gramacho vive, ele respira, e essas pessoas elas estão dessa forma ainda, sabe? Por mais que tenha projetos sociais trabalhando lá e tal. É uma coisa complicada lá do Rio de Janeiro hoje também é a questão mais, né, do crime organizado. Como as milícias, né, elas tomaram conta das comunidades, elas todas têm essa linha de frente. Hoje, para um trabalho social entrar numa comunidade, tem que ter uma negociação já. Existe isso? Existe isso. Recente descobri que lá no Gramacho mesmo, todas as ONGs que estavam trabalhando lá tiveram que sair por conta disso, porque não rolou uma negociação, então tiveram que deixar o espaço por conta disso, porque eles começaram a cobrar, e cobrar valores altos das ONGs. Por quê? Porque a ONG às vezes ela leva infraestrutura, ela leva pessoa, ela leva mídia. E aí eles começaram a ver isso de fora, né? E falaram, vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos ganhar um dinheirinho também. Exato. Então isso é uma coisa que me deixa muito triste do trabalho das ONGs no Rio de Janeiro com a periferia, principalmente essas comunidades ocupadas, que agora tem que enfrentar mais essa questão, mais esse detalhe também, que é trabalhar com as milícias e fazer para a comunidade, sabe? A população. Complexo mesmo. Quantas pessoas atuam no Banho de Gato? Quantos colaboradores, quantos voluntários, quantas pessoas vocês atendem em média mensalmente? A Banho de Gato hoje, né, no caso sou eu como diretor, nós temos 4 subdiretores, que é da área social, nossa área de comunicação, nossa área de recursos, nossa área de captação, nosso campo jurídico, né, e aí nós temos os voluntários que trabalham diretamente com a Banho de Gato, semanalmente na verdade, mas como que eu posso dizer para vocês? Eles trabalham, são voluntários mais atuantes, né? A gente está aproximadamente aí 25 voluntários
que faz tudo acontecer, né? A logística. Porque a Banho de Gato, desde que quando a gente começou o trabalho, que eu comecei na primeira entrega do kit, eu precisei muito me institucionalizar para acontecer o que está acontecendo hoje. Obviamente que teve muita gente envolvida, muita gente, para fazer esse trabalho acontecer. Pessoas de diversas ONGs, enfim. Mas para estruturar mesmo foi a passar por outras ONGs para eu entender o processo, sabe? Desde, vamos fazer uma área social, uma área de comunicação, uma área de recursos, uma área jurídica, né? Ter uma visão de empresa para poder não ficar tudo perdido, para as coisas poderem acontecer. E acontecer o que está acontecendo, que é o trabalho mais macro. Né? Hoje a Banho de Gato já tive visão, tipo, primeiro ano a gente entreguei 30 kits, segundo 300. No ano passado foram 7.000. Então a gente está exponencializando muito a Banho de Gato. Né? No começo eu ficava segurando a corda, porque eu na verdade, não era... Eu sempre fui voluntário da Banho de Gato, eu tenho minha profissão como arquiteto e tudo mais, e eu tinha uma quantidade de tempo limitada para fazer para Banho de Gato. Né? E isso me limitava a ir certas coisas. Então, não, aqui eu vou segurar a corda, não vou. Vamos lá, tal. Então, hoje a Banho de Gato, depois que a gente se institucionalizou, fez o CNPJ, segmentou as áreas, conseguiu desenhar o corpo mesmo da ONG, da instituição, né? Agora a gente tem uma base aí muito consolidada para fazer o trabalho acontecer realmente, sabe? E o objetivo é levar Banho de Gato para bem longe. Muito bem. Quando eu penso em assistencialismo, penso em ONGs que fazem esse trabalho, eu não deixo de pensar no multiculturalismo dos moradores de rua. Fala pra mim qual é o perfil das pessoas que você atende. Né, o perfil, principalmente aqui em São Paulo, a Banho de Gato, nós já atuamos em 6 estados. O que acontece é que chega em um momento que trabalhar com voluntariado, com o terceiro setor, quem está na base, quem está envolvido tem que estar presente, porque senão o trabalho não acontece, infelizmente, né? Tanto por trabalho voluntário, não vou ligar, não vou desmarcar, sabe? Então, aí eu comecei a ver que a gente estava começando a perder força nesses outros estados e São Paulo estava deixando a desejar. Então, cortei todos os estados, falei, vamos focar aqui, né? A população em situação de rua aqui em São Paulo, ela é multicultural. Então, assim, primeiro que tem pessoas de todos os estados. Isso é uma coisa que eu vi aqui, trabalhando muito aqui, né? Isso acho que isso faz com que no começo crie uma diferença entre eles. Já ouvi conversa deles, tipo, esse cara tá vindo de longe, pra quê? Sendo que eles estão dividindo a rua, entendeu? Então, depois que eles têm acho que esse começo aí de se estranhar e tudo mais, aí depois vem o passo deles se acolherem entre eles. Então, tipo, pegou um amigo sofrendo ali uma agressão, já puxam para o grupo. Então, eles estão sempre, né? Obviamente que assim, né? Quando se fala em população em situação de rua, eles são muito descriminalizados e marginalizados, porque são muito comparados com os viciados, que são as pessoas que são consideradas, né, de uma forma pejorativa como nóias. Que não é sempre, é uma população, uma estatística muito baixa dos usuários de droga, né? Do usuário de crack, principalmente. A maioria da população que está em situação de rua, ela está pela desigualdade social, ela está pelo que está acontecendo lá em cima. E simplesmente foram caindo e chegou no final que não tem para onde ir. Elas acabam vivendo em situação de rua, que é não ter mais recurso, não é ter mais amparo. A família acaba não tendo como ajudar, né? E consequentemente pelas quantidade de pessoas que às vezes estão na mesma casa, é impossível manter aquele padrão. Então é onde realmente elas acabam indo morar em situação de rua. Então entre eles têm um convívio, posso dizer que bom, né? Eles são muito acolhedores e principalmente para com nós. A população em situação de rua vê a ONG chegando, eles ficam malucos. O olho brilha assim, eles, tipo, se alguém vem de fora mexer com a gente, eles compram a briga, sabe? Então eles tratam realmente as ONGs assim com muito amor, com muito valor. Tipo, onde a gente faz um trabalho já de longo tempo, a gente já é reconhecido, eles já vem com um sorriso, abraçando e tudo mais. Porque sabe que a gente tá chegando mais do que o kit é com amor, né? Tipo, pra gente tá ali, tá com kit. Eu quero entregar o kit. Só que pra eles, junto com o kit, vem um abraço, sorriso, amor, a palavra. A escuta é muito importante, sabe? Então quando eu vou, a minha escuta sempre vai mais disponível, assim. Tipo, se eu tô meio cansado de trabalho, eu tenho uma ação pra fazer e eu vou fazer, tipo,
porque eu vou mais fechado assim, sabe? Às vezes eu acabo não aproveitando tanto do quanto eu vou mais de coração aberto, falar, não, hoje eu tô disponível para escutar também. É estender a mão e ouvir, sabe? Tipo, a gente oferece e eles oferecem de outra forma, né? Que é o sorriso, o olhar, a palavra, né? Isso é uma coisa que é um dos motivos pra gente continuar fazendo o que a gente faz sempre, sabe? Todo dia. Eu vejo que você é bem eloquente e você fala com muita propriedade. Vejo você como um apaixonado pelo que você faz. Quem era o Leno antes do banho de gato? Quem é ele agora? Olha, a minha essência, ela mantém a mesma. Que são pilares que eu tive da minha família, sabe? Os meus valores, eles se mantêm. O que acontece é que eu acho que eu reforcei eles e eu me permiti com que eles acontecessem. Então hoje eu não sei mais viver sem fazer algo que eu vejo que a primeira coisa que é a forma que eu encontrei de agradecer a vida, né? A vida me dá tanta coisa, me dá família, me dá, enfim, tudo que eu tenho hoje, eu acho que eu preciso retribuir isso no momento que eu estou aqui, além das orações que eu faço, o meu encontro com Deus que eu faço sempre e tudo mais, a minha religião. Então o Lennon hoje é um Lennon que se permitiu, né, a conhecer para poder fazer, né? Isso está acontecendo comigo ainda. É um processo muito de evolução. Eu acho que é como uma árvore, né? Um fruto. Então esse fruto ele cresce, ele nasce o pé, a fruta sai, ela começa a amadurecer. Então eu acho que eu estou num processo ainda de amadurecimento dessa fruta, sabe? Então tem muitas coisas para acontecer e cada dia que passa que eu vou fazendo mais, eu me envolvo mais ainda. Só que assim, o pilar eu já tenho muito definido. Hoje a Banho de Gato, falei que nós somos entre 20 e poucas pessoas. Se amanhã eu não tiver mais nenhuma do meu lado, a Banho de Gato continua. A Banho de Gato não para, porque a Banho de Gato começou com eu colocando os kits na mochila e entregando durante o meu período de trabalho. Então a Banho de Gato eu não saía de casa e entregar lá no centro. A Banho de Gato eu colocava os kits na mochila, eu tinha foto para fazer na Faria Lima. Eu passava no Largo da Batata ali e distribuía os kits, sabe? Ali no centro, com mochila, entregava e tal. Então essa base, esse pilar consolidado eu tenho em mim já. Então essas pessoas que estão do meu lado, a gente obviamente, né, que se você juntar várias velas, você faz uma chama muito maior. Só que a minha chama, a chama que está em mim, ela nunca vai se apagar. Porque é uma coisa que eu tenho em mim como vida, assim. Que é caminhar com o social. Pra gente que nunca passou dificuldade, ou para quem nunca ficou sem tomar um banho, o que um banho simboliza na vida de uma pessoa? Olha, o banho, né, eu costumo dizer que assim, quando eu comecei a trabalhar com higiene básica, eu me questionei e me provoquei o porquê não trabalhar com alimentos, né? Tipo, matar a fome primeiro. Eu acho que matar a fome é a ponta da pirâmide. Só que todos os trabalhos que eu conhecia, eles já matavam a fome. Todas as ONGs já matam a fome, já. A maioria, 90%, 95%. Eu precisava vir de uma antemão para criar não algo novo, mas pensar de uma forma diferente, que o que acontece, né? Eu hoje, pelo que eu já passei, pelo que eu já trabalhei, pelo que eu já vivi, eu consegui, tô criando critérios na minha cabeça do que eu posso fazer para melhorar a condição dessas pessoas. E eu subentendi de uma forma assim cômica que é uma pizza. E suponhamos que cada trabalho é uma fatia dessa pizza e tem um tamanho maior ou menor. Então matar a fome é um, higiene básica é outro, oferecer saúde é outro, oferecer direitos, dignidades é outro. Quando você junta todos esses direitos, essa pizza se fecha. E eu acho que essa pizza se fechando é como você dá condições para uma pessoa sair da situação de rua e voltar a viver em sociedade, trabalhar, ter sua vida, família, enfim, né? As suas responsabilidades de novo. O que acontece é que essa pizza até hoje ela não se fecha, né? Falando assim, em questões de que como o governo deveria oferecer. O governo não oferece essa pizza se fechando. Por quê? Porque não compensa para ele, né? Ele precisa dessa pizza aberta para poder trabalhar. As dificuldades fazem com que o governo vá criando mecanismos para conseguir empurrando com a barriga. Então por isso que eu acho que não compensa para ele oferecer tudo, porque se acabar a sua situação de rua, muita coisa vai acabar, entendeu? Então eu fui para a higiene básica, que eu acho que é uma dessas fatias. Então assim, né, o kit de higiene ele é uma antemão da refeição,
né? Porque ele vai de um outro lado, só que é um complemento. Então, assim, a maioria das entregas nossas hoje, no qual à tarde a gente faz entrega sozinho de kit, mas à noite não, por quê? Eu ia entregar kit à noite, eu via as pessoas falando, tipo, tem comida, tem um pão. E isso começou a me pegar, e eu falava, gente, não tem, só tenho kit de higiene. Comecei a fazer parcerias com outras ONGs. Então hoje todas as entregas que a gente faz à noite, ou até de semana, a gente está sempre com uma outra ONG que oferece comida. Então a Banho de Gato se une com essas outras ONGs que oferecem comida, pão, refeição, lanche, coberta. Aí a gente chega com kit de higiene, né, se junta, né, essa vela se torna a chama um pouco maior e a pessoa acaba saindo mais feliz da entrega, sabe? Você falou uma coisa interessante agora, de se unir com outras ONGs. A maioria das ONGs que vieram aqui, a gente sempre conversa antes, né, de começar a entrevista, e vamos dizer que uns 80% fala que não existe união entre as ONGs. Às vezes há disputas de ego. Pelo que você está falando, isso não acontece com o Banho de Gato. Mas você acha que isso ocorre mesmo? Ocorre porque está no ser humano, né? Eu acho que o ser humano, eles trabalhando com ONG, trabalhando com qualquer outra coisa, no seu interior mais limpo existe muita vaidade, muito ego. Como eu falei pra você, assim, a Banho de Gato surgiu, não foi no momento de euforia como a pandemia. A Banho de Gato surgiu por mim, né? No momento meu muito íntimo, morando na luz, numa situação difícil que eu tava passando. Então foram coisas que fizeram essa base se consolidar. E igual eu falei, hoje se a Banho de Gato acabar, eu continuo entregando os kits. Então eu acho que isso é uma das coisas que eu subentendi, sabe? Que se eu quisesse continuar fazendo o que eu estava fazendo, eu iria entregar, só que jamais iria chegar onde eu estou hoje. E eu só cheguei por essas pessoas que se uniram à Banho de Gato. Então essa força, ela faz muita diferença. E quando você quebra essa barreira de querer fazer sozinho, de querer caminhar sozinho para fazer mais ou para chamar só atenção, eu acho que você passa de um nível de fazer o social para também junto com a humildade, sabe? Com coisas que remetem ao não preconceito. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma entrega de kit na rua, muita gente fala, mas vai ajudar uma pessoa que tem saúde para poder arrumar um emprego, enviar um currículo e tal. Ali, quando eu monto o kit de higiene, eu já estou me limpando de todos os preconceitos possíveis, sabe? Quando eu estou montando um kit de higiene, eu já estou me limpando de coisas ruins que possam remeter a minha cabeça a isso. Não faz sentido oferecer um kit, né, pensando. Eu acho que o pensar já tá. Então, vou entregar um kit para esse vagabundo. Não faz sentido, né? Então, eu acho que livrar desse preconceito, sabe? Dessas coisas já é um bom começo para você se unir com outros trabalhos. Porque a união faz a força. Isso já é uma coisa já que é um fato assim, muito, muito claro. E não tem por que você não se unir com outros trabalhos e fazer com que essa chama se torne muito maior, sabe? É que realmente o ego, ele atrapalha, então isso acaba atrapalhando um pouco, criando mais dificuldades e barreiras. Mas eu acho que se você entende isso, eu acho que coisas começam a acontecer. Como, por exemplo, um próximo passo nosso é trabalhar com mulheres encarceradas. Né? A Banho de Gato tem um projeto já há muito tempo. Né? Eu como homem, assim, eu sinto que eu tenho né, os homens têm dívidas com as mulheres pelo que acontece com elas, enfim, são diversas questões, né, tem até que tomar um pouco de cuidado com isso para não parecer que tipo, eu sou, né, o bonzinho e tal, mas principalmente com as mulheres em situação de rua, elas sofrem muita violência, elas sofrem muito desde violência física, violência sexual, elas são escravas mesmo do sexo, sabe, tipo, os caras usam as mulheres para fazer sexo e para poder descontar a raiva. Então, assim, elas precisam muita atenção mesmo, sabe? E Mulheres Encarceradas é um projeto da Banho de Gato no qual a gente tá caminhando e tá fazendo acontecer. E já me peguei já pensando, por que eu vou me gastar forças e energias para levar 600 kits para uma penitenciária feminina com mulheres que causaram diversos crimes, sabe? Já me fiz esse questionamento já, e eu precisei me limpar dele para poder seguir com o projeto. E isso aconteceu assim com facilidade na minha cabeça e tudo mais. Então, né, a Banho de Gato, montar o kit de higiene, levar para pessoa em situação de rua, levar para mulheres encarceradas, a gente tem que primeiro estar sem o preconceito na cabeça, porque senão o trabalho não funciona.
Tipo, você entrega, mas às vezes a sua entrega não é o coração, sabe? Você tá entregando algum material ali e só tá indo, só. Obrigado por assistir mais um programa da TV Social 3. Essa foi a primeira parte da entrevista com Leno Volpini. Fique atento para a segunda. E não se esqueça de curtir nossas redes sociais para as últimas informações. Até mais!